Oi, gente, meu nome é Larissa. E primeiramente eu queria falar que eu tô meio sumida do canal ultimamente, não tenho postado vídeo, mas eu não desisti do canal. Acontece que eu tenho me sentido muito sobrecarregada com algumas coisas, faculdade, e eu tenho uma loja de bordados. Se você não sabia, vá ver, link na descrição, vá ver meu bordado. E aí eu decidi, assim, dar uma pausa. Porque eu tava. Não queria, sabe, aquela obrigação toda semana eu ficar indo gravar vídeo. Mas eu disse assim pra mim: se eu quisesse gravar um vídeo, beleza. E aqui tô eu gravando um vídeo que meio que não tem a ver com o conteúdo do meu canal. Mas, enfim, eu vou falar hoje sobre Enem. Isso aí. A gente sai, assim, eu sei que a gente saiu do Dia das Bruxas, já passou. E eu vou vir aqui falar sobre uma coisa que assombra as pessoas, mas tudo bem. E, enfim, eu vou falar sobre Enem, porque o Enem tá chegando, vai ser dia 28 e o dia que esse vídeo vai sair é dia 11. Então, assim, falta quase 2 semanas pro Enem. E eu decidi gravar um vídeo pra falar sobre o Enem. É isso aí, então. Eu não quero ficar enrolando, quero começar a falar já. Por incrível que pareça, quando a gente é vestibulando, a gente pensa, nossa, depois que eu passar no vestibular, passar no Enem, eu nunca mais vou querer saber de nada sobre vestibular e estudar essas coisas. Mas isso é muito mentira, pelo menos no meu caso. Eu achei que eu nunca mais ia querer saber de Enem. Mas aqui tô eu sentindo falta de falar sobre isso. Enfim, vamos começar. A primeira coisa que eu queria falar, assim, que eu acho muito importante, é que eu fui muito mal no Enem. Eu fiz o Enem só uma vez, ano passado, 2020. Quer dizer, foi esse ano, mas foi o Enem de 2020. E eu fui muito mal, não passei nenhuma faculdade porque eu fui muito mal. Aí você deve estar pensando, por que você está gravando um vídeo pra ajudar as outras pessoas se você foi muito mal? E aí é que tá, porque assim, eu fui muito, muito mal no Enem. Mas eu passei nos outros vestibulares que eu fiz e eu passei assim, bem. Então eu sei o que eu errei no Enem. E eu tô aqui mais pra falar assim, o que não fazer. Não exatamente, porque eu vou falar coisas pra fazer também, mas assim, a primeira dica é sobre uma coisa que eu não fiz. Então, tá, vamos começar. Eu tô com minhas coisas anotadas pra não me perder. Então, a primeira coisa que eu vou falar, assim, que eu acho que é a mais importante de todas, e que eu aprendi isso na pele, é que você precisa fazer simulado. Não adianta nada você chegar e estudar se você não estudar a prova. Tem um cara que eu tava acompanhando na época que eu ia fazer vestibular da UFR, que é onde eu estudo agora, é o Madeira, Gabriel Madeira. Ele fala muito o que as pessoas têm medo de falar, sabe? E uma das coisas que ele falou foi sobre o simulado. E é uma coisa que é realmente muito verdade, que eu percebi isso. Porque quando eu fui fazer a prova do Enem, eu nunca tinha nem visto como era uma prova. Foi a primeira vez que eu fui fazer e eu nem sabia como que eram as questões, como elas eram cobradas. E assim, isso é muito importante. Porque assim, vou usar aqui a metáfora que ele mesmo usou. Vai ter uma corrida em Brasília. Aí eu sou um cara muito rico. E eu tenho o melhor carro de todos e eu moro no Rio de Janeiro e eu vou lá participar dessa corrida em Brasília. Aí tem um cara lá que, assim, tem um carrinho mais ou menos, assim, mas ele mora em Brasília. E ele ia todo final de semana lá correr naquela pista onde ia ser a corrida. Aí tá, vai nós dois competir um contra o outro nessa corrida. Aí o que acontece? Eu posso ter o melhor carro do mundo, mas eu não sei como que é a pista, eu não sei em que parte eu tenho que acelerar, em que parte eu tenho que frear, onde que vai virar. E o outro cara já sabe, porque ele já ia lá todo dia, ele já tá acostumado com aquilo. Então, ele tem muito mais chance de ir melhor. Claro que isso é uma metáfora, não quer dizer que isso realmente iria acontecer. Mas é sobre isso, sabe? Você tem que conhecer o que você vai fazer. Além de saber o conteúdo, que é meio óbvio. Mas enfim, essa é minha primeira dica, porque eu não fiz nenhum simulado do Enem. E assim, das outras faculdades eu fiz assim, as outras nem tanto, mas pra federal principalmente, eu fiz assim, tipo, todo final de semana eu fazia um simulado. E isso me ajudou muito. Mas assim, o que eu tô falando, eu sei que falta pouco tempo pro Enem e simulado é muito, muito, muito cansativo. Outra coisa que eu falo, assim, faça um simulado como se fosse uma prova de verdade. Não vai fazer o simulado, tipo, nossa, eu vou fazer aqui 2 questões, aí daqui meia hora eu vou fazer outras. Não, faça de verdade. Chega assim,
vou começar a fazer esse simulado das 2 horas às 7 horas. E eu vou ficar ali, não vou conversar com os outros, não vou sair pra comer, entende? Assim, como se fosse uma prova mesmo. Porque você também tem que treinar, ficar cansado, sabe? Porque na prova você não vai poder descansar um pouquinho. Enfim. Aí eu fiz muitos simulados e assim, eu vi resultado, porque eu cheguei na prova, assim, se você me desse uma lista de exercícios, eu ia saber dizer qual exercício é o exercício do estilo do vestibular da Universidade Federal. Então, assim, eu acho muito importante, eu acho que assim, é a parte mais importante. Outra coisa, assim, também, é que não tem muito tempo pra fazer isso agora, mas faça exercícios também. Se assim, eu venho aqui e vou estudar esse conteúdo sobre anfíbios. Daí eu venho aqui e procuro em algum site, tem muito site que tem exercício. Eu estudei muito pelo Estude, eu estudei muito por lá os exercícios. Eu chegava assim, procurava lá, ia na categoria e colocava exercício. Daí eu fazia a aula e ela já ia resolver o exercício. Porque você tem que saber, né, como vai ser cobrado no exercício. Não adianta você só saber o conteúdo. Então, assim, primeiro ponto, eu digo faça simulado e faça exercícios sobre o conteúdo. Quando eu fui fazer o Enem, eu acho que é importante falar isso, eu estudei assim, eu comecei a estudar 2 semanas antes. E assim, eu fui mal, mas eu não fui tão mal assim, sabe? Eu fui mal pro curso que eu queria, pra universidade que eu queria, mas tudo depende também do curso que você vai querer, né? Porque se você quer fazer medicina e você vai começar a estudar 2 semanas antes, nunca que você vai conseguir, a não ser que você seja um gênio. É muito difícil você passar, assim, uma faculdade, um curso concorrido, se você vai começar a estudar muito tarde, porque assim, não tem nenhuma fórmula mágica, sabe? Eu não vou chegar aqui e te falar, você vai fazer isso aqui, você não vai estudar meia hora no dia e você vai passar na faculdade. Não é assim que funciona, infelizmente. É complicado, você realmente não tem segredo, você tem que sentar e tem que estudar. Mas não adianta nada você estudar do jeito errado, você tem que saber como estudar. A segunda dica é estudar as matérias principais, porque assim, com você chegando 2 semanas para o Enem, não dá tempo de você estudar todos os conteúdos e todas as matérias. Você tem que estudar, assim, o que você sabe que tem maior probabilidade de cair. E coisas, assim, que são mais amplas, sabe? Não vai estudar especificamente a função do intestino grosso no negócio, porque, assim, a chance de uma coisa muito específica sobre isso cair na prova é minúscula. Então, tem que estudar umas coisas mais amplas. É isso aí, estudar as matérias principais de cada matéria. Só que daí agora a terceira dica, que não é bem uma dica, eu vou falar o que eu estudaria para cada matéria. Então eu vou falar assim, todas as matérias, todas não, porque tem algumas que eu não coloquei aqui, vocês vão ver. Mas eu explico por quê. Primeiro eu vou colocar aqui português. Em português eu estudaria assim, é muito difícil você estudar português, porque a maioria das questões vão ser sobre interpretação do texto, vai estar lá no texto e você tem que interpretar. Mas eu diria pra você, estude figura de linguagem. Eu acho que figura de linguagem é uma coisa muito importante, assim. É que é uma coisa que as pessoas meio que pressupõem que você já sabe. Que você vai saber o que é uma metáfora, você vai saber o que é uma hipérbole, então assim, eu digo estude. Porque, assim, você vai estudar isso, vai dar, assim, no máximo 20 minutos você estudando isso. Você pega um vídeo, assim, e é fácil de você achar, entende? Então, é isso que eu falo pra você estudar em português. Estude figura de linguagem e faça simulados, porque daí vocês vão ir se acostumando, né, com a prova. Isso que é importante. Próxima matéria que eu vou falar, que não é bem uma matéria, mas eu vou falar sobre redação. E eu também vou estando, assim, como que eu estudei pra isso. Redação. Eu prestaria muita atenção na redação, porque assim, eu fui mais ou menos, tipo, bem razoável na minha redação. Eu tirei 740, mais ou menos, por aí, né? Assim, não foi uma notão, mas também não foi mal. Eu acho que foi bem razoável. Mas eu diria assim pra você, tem que praticar também redação, e eu não pratiquei muito, então eu entendo. A real é que eu não me esforcei quase nada pro Enem, então eu sei o que foi que fez eu ir mal. Mas eu diria pra você assim, estude o formato do texto, que é um texto dissertativo, argumentativo, com 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento, conclusão e tal. Estude isso, mas tipo, estude não só, eu sei que é isso. Mas tipo, aprenda a desenvolver cada uma dessas partes. Vamos lá, tem bastante coisa aqui que eu anotei. Conectivos, que assim, é as palavras que você vai conectar assim uma coisa na outra. Então eu vou falar
Ah, portanto, sendo assim, esse tipo de coisa. Aí, ó, se você tá vendo esse vídeo, é um sinal, porque eu tenho certeza que toda vez que você ia fazer um vestibular, uma prova que tinha redação, você chegava e ia escrever, isso aqui é importante, isso aqui é de extrema importância, e você nunca sabia o que colocar no lugar de importante, porque você não vai ficar escrevendo milhões de vezes a mesma palavra. E então eu tô aqui pra te dar o sinal, estude, pesquise sinônimos das palavras, pra você não ficar repetindo as palavras. Eu garanto que alguma vez você estava fazendo redação e pensou, nossa, não sei nada, não sei que palavra usar. Quando eu chegar em casa, a próxima vez que eu for fazer a prova, eu vou estudar uns sinônimos antes. Então, eu tô aqui te falando, vai estudar sinônimos. Eu garanto que, assim, não é a coisa mais importante do mundo, mas eu tenho certeza que você já pensou isso uma vez na vida e nunca fez. Aí eu vou falar assim pra você, estude atualidades, coisas que são atuais pra você, assim, ter uma opinião sobre isso. Porque, assim, é difícil cair numa redação uma coisa nada a ver. Por mais que às vezes caia. Mas, assim, tenha uma opinião sobre as coisas, tente entender as coisas. E falar sobre referências, que as pessoas usam outro nome pra isso. E eu não lembro que nome que as pessoas usam pra isso. Mas, assim, vamos supor, eu vou fazer uma redação. Aí o tema da redação vai ser sobre pobreza e fome. Aí você vai pensar, você tem que fazer tipo uma referência, não sei o nome, eu esqueci o nome disso, mas assim, você tem que relacionar com outra coisa. Vamos supor assim, eu gosto muito de ler livros, o meu canal é sobre livros. Então, assim, eu vou usar como referência um livro. Então, como o tema é fome e pobreza, eu vou falar sobre o livro Quarto de Despejo. Eu vou falar no livro Quarto de Despejo, isso na introdução, sabe? Vou falar, no livro Quarto de Despejo, a gente acompanha a história de uma mulher que sofre muito para conseguir comida para os seus filhos, ela mora na favela, e ela não tem dinheiro, e ela trabalha todo dia, e é uma vida muito difícil. Daí você põe assim, vírgula. Infelizmente, essa é uma realidade que muitas pessoas enfrentam no Brasil. Tipo, só pra dar uma referência, sim. Aí depois você vai desenvolvendo e tal, e é muito legal voltar nisso no final do texto, você volta nessa questão. Você faz assim uma conclusão e no final a gente coloca, se souber um espaço, né? Caso esse problema seja resolvido, não existirão mais fulanas igual ao do livro. E isso é muito legal. Enfim, eu digo pra você, assista tudo que eu aprendi sobre redação, eu aprendi com o Lucas Felp. ele que me ensinou tudo que eu sei. E assim, eu confio nele porque ele te amou na redação, né? Então, ele sabe do que ele tá falando. Ok, falei muito sobre redação. Eu vou pra história. História eu falo pra você assim, abre o canal da Débora Aladim, entre lá na playlist de aulas de história que ela tem e vá vendo o que você não sabe e vai assistindo. Assim, tem algumas aulas que são um pouco mais compridas, mas o que eu gosto da Débora Aladim é que ela faz os vídeos de aula, mas não parece uma aula, só parece um vídeo e você aprende. Então eu acho muito legal. Eu assisti vídeos de Revolução Russa dela, muito legal. Ela tem um vídeo relacionando a Revolução Russa com a história da Rússia, com vodka, eu acho, que também é muito legal. Então assista o vídeo dela, vá vendo assim, entre na playlist dela, vá vendo que você tem dificuldade e assista os vídeos, porque eu acho muito bom. E é a única dica que eu tenho pra história, porque eu não sou uma pessoa de humanas, então assim, eu não estudei muito sobre isso, até porque a minha área, eu faço farmácia, o que valia mais eram outras matérias, então não era no que eu dei foco. Então, vamos continuar. Geografia. Eu vou falar pra você coisas que às vezes caem e assim, não são tão difíceis de estudar, são umas coisas mais simples que assim, às vezes é muito simples, mas quando aparece na prova você não sabe qual é certo. Então eu vou falar pra você estudar vulcão. Não é uma coisa que cai muito. Mas, vulcão é interessante. E eu acho que pode cair vulcão por causa do vulcão lá da La Palma, que entrou em erupção. Acho que é La Palma, né? E que daí ia dar um tsunami no Brasil, que é óbvio que não ia dar um tsunami no Brasil. Não acredito que ia dar um tsunami no Brasil, porque isso é impossível. E então, estudem isso, porque eu acho que tem um potencial de cair, por mais que uma vez eu ouvi que as provas são planejadas bem antes, tipo 1 ano antes ou 4 anos antes, eu não sei, então, tipo, talvez não caia. Mas assim, sabe, não custa nada dar uma pesquisadinha. Aí, planaltos, assim, não planaltos, mas estudar, tipo, o que é planalto, planista, essas coisas assim, eu acho legal.
Não legal, mas... El Niño e La Niña. Eu acho legal estudar também, porque volta e meia cai uma questão de um ou de outro. E também é uma coisa muito rapidinha de estudar, assim, 20 minutos você estudou. E é fácil. Aí eu falo pra você, o que é mais importante, que é o que mais cai na prova, é a atualidade e geopolítica. E assim, eu tenho assim, o canal perfeito pra você estudar isso, que é o canal do professor Ricardo Marcilli. Eu vou deixar o link em todos os canais que eu vou falar aqui na descrição. E vá ver, porque realmente vale a pena. Esse professor aqui, ele faz assim, vídeos de 1 hora. Isso vai assustar as pessoas, mas faz vídeo de tipo 1 hora falando sobre Primavera Árabe. Aí você vai lá ver o vídeo, mas tipo assim, ele passa como se fosse 10 minutos, porque ele não fala dando uma aula, ele fala contando a história assim de um jeito muito legal, como se fosse, sei lá, como se não fosse uma aula, como se fosse uma conversa. E é muito legal. Eu assistia vários vídeos dele assim no dia e eu aprendia muito com os vídeos, mas assim, é que parece que é um assunto mais legal. Eu gostava muito de ver as aulas dele, então assistam. É muito legal.